Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho das dificuldades também da maternidade atípica, porque eu tento sempre mostrar as questões de evolução do Eduardo, mas eu sou muito empática, porque eu vivo também essa realidade em relação a outras mães de crianças autistas. É, não é uma regra, né? Mas acontece com muitas crianças autistas e acontece com o meu filho especificamente, com o Eduardo, de ter uma adaptação difícil na escola. O Eduardo ele é bastante inquieto, apesar dele ser receptivo às atividades pedagógicas, ele não consegue ficar muito tempo em sala de aula. Ele quer sair, quer ir ao parquinho, quer ir na copa, se deixar quer cozinhar, quer varrer a escola. E é muito difícil conter ele em sala de aula. Eu sei que para os professores, para a professora da turma e para auxiliar, isso é uma tarefa difícil. Né? Elas me contavam que o Eduardo ele jogava lápis do lado de fora da janela só para poder ir buscar, para sair da sala. Então ele tem essa inquietação. Então eu acompanhava o Eduardo começou com uma adaptação, uma readaptação à escola depois das aulas remotas, do período de pandemia, uma readaptação gradativa, e ele ficava só 1 hora na escola. Eu sei que isso não é a realidade de todas as crianças autistas, é uma particularidade do Eduardo, mas para ele é muito difícil, tem que ser gradual. A gente sempre teve, eu conversei bastante com a diretora da escola, com a coordenadora, com todos, e é o que elas diziam, que não se forçar, ele pode criar uma aversão à escola, né? E não quer isso. Então, foi respeitando o limite, sempre aumentando gradativamente. Né? Fica 1 hora, vai chegar um momento de ficar 1 hora e meia, ou 1 hora e 20, daqui a pouco 2 horas na escola. Mas por que eu tô falando tudo isso? Que, por exemplo, é difícil para a família, assim, a minha situação atual. Meus pais são falecidos, eu não teria, né, uma avó materna. A avó paterna tem questões de saúde que não poderia estar me ajudando a olhar Eduardo. Então eu conto com o pai. Mas o pai precisa ter sempre uma atividade mais autônoma, porque um trabalho de 8 horas por dia, o trabalho formal, ele implica que a gente não consiga dar conta das demandas do Eduardo. Porque ele ainda não começou terapias, né? Em casa é terapia intensiva, como vocês podem ver pelo canal. Né? Eu estou sempre trabalhando questões pedagógicas, questões da oralidade, eu estou sempre uma dedicação muito grande. Mas eu sou uma professora que trabalha com um horário bem flexível, uma professora que dá aula particular, né? Online. Então, no momento que eu estou dando aula particular, o pai fica com o Eduardo para mim. Então, mexe com a estrutura de fato da família como um todo. Né? Mexe bastante com a estrutura. Se você não tiver uma rede de apoio de pessoas com quem você possa contar para olhar o seu filho, agora há crianças que não, há crianças autistas que ficam creche, escola, ficam o tempo todo na escola, tem uma mediadora ali o tempo todo, né? E a gente sabe que a gente acaba tendo que fazer opções, né, de acordo com a nossa realidade financeira. A gente vai fazendo opções, por exemplo, escola particular ou escola pública. O valor que às vezes vai acontecer na realidade da maior parte dos brasileiros, de você trabalhar para pagar a escola e a creche. Você não vai estar com seu filho, o seu trabalho, o dinheiro vai todo para isso. Porque a realidade os salários estão muito baixos, né? Então, assim, é muito difícil. Eu acho que as pessoas que estão de fora desse cenário não têm a dimensão do quão difícil é. Porque são crianças que você vê o resultado pela realmente a intensidade da terapia. Seja ela feita pela mãe, seja ela feita pelos terapeutas e com apoio sempre com apoio familiar. Tem que ter sempre um apoio familiar, tem que ter sempre essa vontade das pessoas em casa de estar dando prosseguimento àquilo, né? A criança precisa ser ouvida, né? Na sua intenção comunicativa, seja ela já verbal ou não. Então, eu queria aqui compartilhar o meu carinho,
em relação às mães que vivenciam uma situação parecida, ou de outra forma, mas que também nem tudo são flores, né? A gente fica muito feliz pelo progresso. Eu estou muito feliz pelo progresso do Eduardo, um progresso muito grande, dos 5, ele está quase completando 6 anos. Eu fico muito feliz de me comunicar com meu filho. Uma coisa assim que, né, para uma maternidade típica, uma coisa tão natural e tão fácil, mas quando eu consegui, sabe, entender que meu filho queria isso, não aquilo, ele conseguiu começar a me mostrar, depois verbalizar, me contar coisas, brincar comigo, brincar falando que tem um pintinho lá fora, sendo que não tem, aí eu falo que é mentira do Dudu. Essa interação, sabe, assim, foi o maior presente que eu tive no ano passado. Mas eu quero compartilhar aqui minha solidariedade e meu carinho a todas as outras mães. Beijo a todos.